ponto 5, é que bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Talvez a parte mais complexa dessa mensagem para ser explicada é esse texto que eu vou apresentar a vocês agora. Eu quero que fique essa imagem na tela e você olhe para essa explicação. Eu vou trazer aqui uma explicação nunca antes dada. Nunca vi, pelo menos, ninguém ensinar como eu vou transmitir essa mensagem. Eu vou usar uma ferramenta linguística para explicar o que significa de fato a primeira ressurreição. Existe uma digressão no texto escrito, no texto sagrado, no texto profético, e a digressão é você sair do tempo presente e ir para o futuro ou para o passado e depois voltar ao presente. Então, se você lê esse texto da forma que eu vou explicar agora, você nunca mais vai ter dúvida do que é de fato a primeira ressurreição. Por exemplo, se toda pessoa lê o Apocalipse 20, versículo 6, e depois lê o versículo anterior, isso é uma digressão. Primeiro você lê Apocalipse 20, versículo 6, e em seguida o versículo 5. E não primeiro o versículo 5 e depois o versículo 6. Porque quando nós lemos o versículo 6, como eu vou ler agora, preste atenção. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. O que é isso? O que é bem-aventurado fazer parte da primeira ressurreição? A gente fica pensando, eu quero saber o que é isso. Muitos intérpretes, pregadores, ensinadores da palavra de Deus ensinam que a primeira ressurreição é quando o Senhor vem e ressuscita os que estão mortos no arrebatamento e leva lá para o céu. Participantes esses da primeira ressurreição. Mas será que é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar? Então vamos lá. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, ou seja, o lago de fogo, a condenação eterna. Claro, participaram da primeira ressurreição, ressuscitaram, jamais experimentarão a segunda morte. Até aqui tudo bem. Agora a parte C do versículo 6 diz assim: mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Se você ler o versículo 6 e esquecer o versículo 5, você vai imaginar que esse texto está falando do arrebatamento, onde os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois haverá um milênio literal sobre a terra, e estes ressuscitarão para estar no milênio. Correto? Só que vamos ler o versículo 5 como se ele fosse o versículo 7, ou seja, como se ele fosse a sequência do 6. Ler ao contrário também não tem nenhum problema, mas a digressão ela tem esse segredo, é uma chave linguística para te fazer compreender o texto. Isso é texto com contexto. Então se você ler o versículo 6 e o 5 como se fosse o 7, você vai tirar muitas dúvidas acerca do que significa a primeira ressurreição. Então vamos lá. Versículo 6 eu li, agora o versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Agora pense comigo. Se a primeira ressurreição é a experiência dos crentes que ressuscitaram no arrebatamento, e o versículo 5 diz que os outros, ou seja, o restante ainda não reviveu, que na verdade a palavra original aqui nem é reviveu, é viveu. O texto grego não é reviver, é viver. É a mesma palavra usada para o filho pródigo, quando o pai disse: meu filho estava morto e viveu, reviveu, ou seja, ele passou da morte para a vida, ele experimentou uma ressurreição. Ou seja, a chave aqui, queridos, é que a ressurreição não é física, não é literal, ela é espiritual.
Porque se a primeira ressurreição é no arrebatamento, quando o Senhor vem, como é que o versículo 5 vai dizer que os outros mortos ainda não viveram ou reviveram, até que os 1000 anos se acabaram, e esta é a primeira ressurreição? Ou seja, vai ter duas primeiras ressurreições, uma hoje a qualquer momento e outra depois do milênio literal? Porque a aplicação do texto, esta é a primeira ressurreição, está relacionada à experiência de reviver em Cristo, e não ao tempo em que isso vai acontecer, seja antes ou depois de um milênio literal. Então, a primeira ressurreição, bem-aventurado aquele que experimenta, é nada mais do que experimentar o novo nascimento em Cristo. Colossenses vai falar sobre isso, e outros textos mais, que nós já ressuscitamos com Cristo. Por exemplo, eu já participei e participo da primeira ressurreição. O Eldo Gama, antes de ser crente, era uma outra pessoa. Eu vivia naquela vida pregressa de pecado antes de conhecer a Deus. Eu estava morto em meus delitos e pecados. Por quê? Porque eu já nasci condenado, fadado ao pecado, à morte e ao inferno. Só que eu experimentei a primeira ressurreição. A primeira ressurreição significa a ressurreição de Cristo, uma ressurreição espiritual. Se Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Lá em Romanos fala sobre isso, Romanos 5, Romanos 6, principalmente Romanos capítulo 6. É essa a primeira ressurreição que nós experimentamos, ou seja, a ressurreição espiritual. Hoje eu sou um novo homem, hoje eu ando em novidade de vida, hoje eu sou um homem que experimento, vivo a primeira ressurreição, ou seja, a ressurreição do homem que venceu a morte, que venceu o pecado, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Não é que eu ainda não viva resquícios do velho homem, não é que eu ainda não peque, não é isso, mas que a nova natureza em mim, o novo homem em mim e em você, evidenciam que eu e você já experimentamos a primeira ressurreição, e que isso nos faz bem-aventurados de tal maneira que jamais experimentaremos o dano da segunda morte, porque somos selados, como diz a palavra, para o dia da redenção. Então, se você observar por esse viés, você nunca mais terá dúvida do que significa a primeira ressurreição.